Por que tantas pessoas gastam anos procurando fórmulas modernas de sucesso, cursos caros ou atalhos arriscados, quando os princípios mais poderosos para alcançar sabedoria e prosperidade já estavam escritos em Provérbios há milhares de anos? Esse livro não é apenas um conjunto de frases bonitas, mas um verdadeiro manual atemporal, onde cada versículo é como uma chave que abre portas para a clareza, o equilíbrio e a abundância. A diferença é que a maioria lê Provérbios como se fosse poesia, mas não percebe que ali estão instruções práticas para a vida diária. Instruções sobre como tomar decisões, como construir relacionamentos sólidos, como lidar com o dinheiro, como vencer a preguiça e como desenvolver caráter. Não são conselhos ultrapassados, são leis universais que se repetem na história, e quem ignora esses princípios acaba vivendo ciclos de estagnação. O que chama a atenção é que Provérbios não fala de prosperidade apenas como acúmulo de bens, mas como a soma de sabedoria, disciplina e visão. Prosperar, na linguagem bíblica, é viver com equilíbrio, abundância e direção. E quando aplicamos essas chaves, descobrimos que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em viver melhor, com propósito e consciência. Hoje eu quero compartilhar com você as 7 chaves obrigatórias reveladas em Provérbios. São fundamentos que, quando aplicados, podem mudar não apenas sua forma de pensar, mas a forma como você constrói a sua vida. Prepare-se, porque cada chave vai abrir uma porta, e no final, você vai perceber que a sabedoria que procura sempre esteve ao seu alcance, esperando para ser praticada. Provérbios não foi escrito como um livro de histórias, mas como um guia de vida. Suas palavras atravessaram séculos porque tocam em algo que nunca muda: a natureza humana. Dentro dele, encontramos princípios que falam sobre caráter, escolhas, disciplina, trabalho, humildade, integridade e generosidade. São valores que constroem não apenas prosperidade material, mas também prosperidade emocional e espiritual. O que diferencia Provérbios de qualquer manual moderno é que ele não oferece atalhos, mas fundamentos. Ele não promete resultados rápidos, mas mostra que a verdadeira sabedoria é construída diariamente, em pequenos atos de consciência. E essa é a diferença entre quem apenas sonha com prosperidade e quem realmente a experimenta: a aplicação prática. Ler Provérbios sem aplicar seus princípios é como segurar um mapa e nunca sair do lugar. Mas quando você decide transformar esses ensinamentos em atitudes, percebe que cada versículo é como um degrau que leva a uma vida mais sólida. Essa é a força desse livro: oferecer direção quando tudo parece confuso, oferecer clareza quando a mente está sobrecarregada e oferecer paz quando o coração se perde em meio às incertezas. E é exatamente isso que vamos explorar agora. As 7 chaves que estão nesse livro não são apenas conselhos antigos, mas instruções vivas que podem mudar o rumo da sua vida se você tiver coragem de aplicá-las. O temor do Senhor como fundamento. Provérbios começa estabelecendo um princípio inegociável. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui, temor não significa medo paralisante, mas reverência, respeito profundo e consciência de que existe uma ordem maior regendo a vida. É reconhecer que, por mais inteligente ou experiente que você seja, existe uma sabedoria acima da sua, e que se afastar dela é como construir uma casa sobre areia. Esse princípio é poderoso porque coloca a vida em perspectiva. Sem essa reverência, toda busca por conhecimento se torna vaidade, e toda busca por prosperidade se torna egoísmo. O temor do Senhor é o alicerce invisível que dá equilíbrio a tudo o que você constrói. Sem ele, qualquer conquista perde sentido. Com ele, até os pequenos passos ganham propósito. Quando você vive com essa consciência, muda sua forma de decidir, de falar, de agir. Você passa a medir não apenas o que é possível ou vantajoso, mas o que é correto, o que é íntegro, o que é coerente com princípios eternos. E é essa postura que abre o caminho para uma sabedoria sólida, que não depende de modismos ou circunstâncias, mas que permanece firme diante de qualquer crise.
Essa é a primeira chave porque tudo começa aqui. Sem esse fundamento, as demais portas não se abrem. Mas quando você a coloca em prática, já começa a perceber que a prosperidade verdadeira não nasce da pressa, mas da construção sobre um alicerce que não pode ser abalado. A disciplina como caminho. Provérbios deixa claro que prosperidade e sabedoria não florescem na vida de quem rejeita a correção. A disciplina é apresentada como uma aliada, não como castigo. Ela molda o caráter, fortalece a mente e dá direção às escolhas. Sem disciplina, qualquer conquista se perde, porque não existe estrutura para sustentá-la. A disciplina é o que separa quem apenas deseja de quem realmente alcança. É fácil sonhar com prosperidade, mas é a constância diária que transforma a intenção em resultado. Provérbios mostra que quem ama a instrução cresce em entendimento, mas quem rejeita a correção se condena a repetir os mesmos erros. Essa é a grande armadilha de muitos: querer resultados diferentes, mas insistir nos mesmos padrões. Na prática, disciplina significa aprender a dizer não quando a mente busca atalhos. Significa escolher o que fortalece, em vez do que apenas traz prazer imediato. É acordar sabendo que cada ato, cada palavra e cada pensamento são sementes que mais cedo ou mais tarde darão fruto. E quando você entende isso, percebe que a disciplina não restringe, ela liberta. Quem abraça a disciplina se torna inabalável, porque aprende a não depender de motivação momentânea, age mesmo quando não sente vontade, permanece firme mesmo quando o caminho parece difícil. E esse hábito de permanecer é o que constrói sabedoria e atrai prosperidade que dura. O domínio da língua. Provérbios repete inúmeras vezes o poder que existe nas palavras. Elas podem edificar ou destruir, aproximar ou afastar, curar ou ferir. Quem não controla a língua desperdiça energia, cria inimigos e abre portas para conflitos desnecessários. Mas quem aprende a falar com sabedoria, constrói pontes, gera confiança e abre caminhos de prosperidade. Dominar a língua não significa silenciar em todo momento, mas escolher quando e como falar. Uma palavra dita na hora certa pode mudar o rumo de uma situação, enquanto uma palavra precipitada pode arruinar relacionamentos que levaram anos para serem construídos. É por isso que Provérbios ensina que, na multidão de palavras não falta pecado, mas quem refreia a língua é sábio. Esse princípio também toca em algo profundo. Nossas palavras não afetam apenas os outros, afetam também a nós mesmos. Cada vez que você fala, está moldando sua própria percepção. Palavras de pessimismo reforçam o ciclo da escassez. Palavras de gratidão e confiança fortalecem a mentalidade de abundância. O que sai da sua boca volta como reflexo para a sua vida. Por isso, controlar a língua é controlar o destino. Quem fala com prudência se torna referência, porque transmite clareza e confiança. E quando suas palavras passam a refletir sabedoria, elas atraem oportunidades, respeito e prosperidade. Essa é a terceira chave. Entender que cada palavra é uma semente, e o que você planta com a boca, inevitavelmente colhe com a vida. A diligência contra a preguiça. Provérbios pinta uma das imagens mais fortes sobre prosperidade ao comparar a formiga com o preguiçoso. A formiga não tem chefe, mas trabalha com constância, prepara-se no tempo certo e garante o futuro. Já o preguiçoso vive de desculpas, sempre esperando a circunstância perfeita para agir, e acaba colhendo apenas falta e escassez. A preguiça não é apenas ausência de movimento, é ausência de visão. Ela faz a pessoa desperdiçar o hoje acreditando que terá amanhã ilimitados para compensar. Mas a realidade é clara. Quem negligencia os pequenos esforços perde as grandes oportunidades. Por isso, Provérbios ensina que a mão diligente prospera, enquanto a negligência conduz à pobreza. Ser diligente é cultivar constância. Não se trata de trabalhar até a exaustão,
mas de fazer o que precisa ser feito todos os dias, com disciplina e foco. É entender que prosperidade não nasce de um ato isolado, mas da soma de pequenas sementes plantadas com regularidade. Quem age assim não teme o futuro, porque já o está construindo no presente. Essa chave revela que a sabedoria não está em esperar oportunidades extraordinárias, mas em ser fiel nas tarefas simples. Quem é diligente transforma pouco em muito, porque enxerga cada ação diária como investimento. É assim que Provérbios conecta trabalho, visão e prosperidade, ensinando que constância é a verdadeira força que gera resultados duradouros. A integridade como proteção. Provérbios é categórico ao afirmar que os justos andam seguros, mas os desonestos serão expostos. Integridade não é apenas sobre honestidade financeira, é sobre viver de forma coerente, onde palavra e atitude caminham juntas. Quem escolhe atalhos, manipulação ou ganhos desonestos pode até conquistar resultados rápidos, mas sempre constrói sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. A integridade funciona como um escudo invisível. Ela protege a mente contra a culpa, o coração contra a divisão e a vida contra a queda. Pessoas íntegras não precisam gastar energia para sustentar mentiras, porque vivem em verdade. Não precisam temer revelações, porque não têm nada a esconder. Esse estado de coerência gera paz interior e, consequentemente, clareza para tomar melhores decisões. No campo da prosperidade, a integridade cria confiança. Negócios são sustentados por relacionamentos, e relacionamentos só se fortalecem onde há confiança. Quem vive com integridade atrai respeito, e esse respeito se converte em oportunidades. Já quem busca atalhos pode até enganar por um tempo, mas perde credibilidade e fecha portas que jamais se reabrem. Essa chave mostra que sabedoria não é apenas pensar bem, é viver bem. A verdadeira prosperidade não pode ser construída sobre desonestidade, porque aquilo que nasce sem verdade não permanece. Integridade pode até parecer um caminho mais lento, mas é o único que conduz a uma prosperidade sólida, inabalável e que atravessa gerações. A humildade que atrai honra. Provérbios ensina que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Essa é uma das leis mais evidentes da vida. O orgulho cega, enquanto a humildade abre portas. O orgulhoso acredita que já sabe tudo, recusa conselhos, despreza correções e acaba tropeçando exatamente onde acreditava estar firme. Já o humilde mantém o coração ensinável, aceita a instrução e cresce continuamente. A humildade não significa se diminuir, mas reconhecer que sempre há algo a aprender, alguém a ouvir e um caminho maior a seguir. Ela permite que você enxergue além do próprio ego, que perceba oportunidades escondidas e que se conecte de forma genuína com as pessoas. Enquanto o orgulho isola, a humildade conecta. Esse princípio tem impacto direto na prosperidade. Pessoas humildes atraem mentores, parceiros e aliados, porque transmitem confiança e abertura. Já o orgulhoso repele, porque transforma cada relação em competição. Provérbios revela que a verdadeira honra não vem de buscar reconhecimento, mas de servir, aprender e crescer em silêncio, até que os frutos falem por si. A humildade é a chave que mantém a mente clara e o coração livre. Ela evita quedas desnecessárias e sustenta qualquer conquista, porque quem é humilde não se apega ao status, mas ao propósito. E essa postura cria uma base onde a sabedoria floresce e a prosperidade se manifesta de forma duradoura. A generosidade como fonte de abundância. Provérbios afirma que há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e há quem retenha o que deveria dar e cai na pobreza. Esse é um princípio que desafia a lógica comum. Quanto mais você reparte, mais abundância flui para a sua vida. A generosidade não é perda, é circulação. Quando você abençoa outros, abre espaço para que mais lhe seja confiado.
A generosidade não está ligada apenas a dinheiro, mas ao coração disposto a servir, ensinar, apoiar e compartilhar o que tem. Quem vive com as mãos fechadas pode até acumular por um tempo, mas cria estagnação. Já quem vive com as mãos abertas, experimenta movimento, conexão e crescimento. Prosperidade é fluxo, e a generosidade é a chave que mantém esse fluxo ativo. Esse princípio também tem impacto direto no cérebro e no espírito. Estudos mostram que atos de generosidade liberam substâncias ligadas ao prazer e ao bem-estar, fortalecendo a saúde emocional. Ao mesmo tempo, fortalecem relacionamentos e criam redes de confiança que sustentam a vida prática. A Bíblia já ensinava isso há séculos. Quem planta generosidade colhe favor e abundância. Essa é a 7ª chave porque fecha o ciclo com equilíbrio. Depois de reverência, disciplina, domínio da língua, diligência, integridade e humildade, a prosperidade só se completa quando você entende que nada do que possui é apenas para você. O verdadeiro sábio não acumula apenas para si, mas multiplica para todos ao seu redor. As 7 chaves de Provérbios não são teorias distantes, mas fundamentos vivos que podem ser aplicados agora mesmo. Elas mostram que sabedoria não é acumular conhecimento, mas transformar princípios em estilo de vida. O temor do Senhor como fundamento dá direção. A disciplina molda o caráter. O domínio da língua constrói ou destrói caminhos. A diligência abre portas para resultados consistentes. A integridade protege a vida de quedas. A humildade mantém o coração ensinável. E a generosidade ativa o fluxo da abundância. Aplicar essas chaves significa enxergar cada escolha diária como uma semente. Não é o grande gesto que muda tudo, mas a repetição constante de pequenas decisões que, somadas, criam um destino sólido. Prosperidade não acontece por acaso. Ela é consequência de viver alinhado a princípios que resistem ao tempo. Por isso, cada chave deve ser praticada, não apenas admirada. É reverenciar antes de decidir. É disciplinar antes de agir. É medir as palavras antes de falar. É trabalhar com constância em vez de esperar sorte. É escolher integridade quando o atalho parece mais fácil. É manter humildade quando o orgulho tentar dominar. E é repartir quando a mente disser para reter. Quem aplica provérbios descobre que sabedoria e prosperidade não são promessas futuras, mas frutos inevitáveis de quem vive hoje com consciência. O mapa já está nas mãos, a questão é: você vai apenas ler ou vai usar as chaves para abrir as portas da vida que deseja? Imagine estar diante de 7 portas fechadas. Cada uma delas guarda algo que você deseja: paz, clareza, prosperidade, equilíbrio, relacionamentos saudáveis, direção e abundância. Muitos passam a vida inteira batendo nessas portas, sem perceber que as chaves sempre estiveram à disposição em Provérbios. O temor do Senhor, a disciplina, o domínio da língua, a diligência, a integridade, a humildade e a generosidade não são apenas conselhos, são as chaves que abrem cada uma dessas portas. O problema é que muitos preferem viver com as chaves no bolso, admirando sua beleza, mas nunca usando para destrancar nada. E assim seguem reclamando de portas fechadas, mas aquele que decide aplicar esses princípios, ainda que em silêncio, começa a ver portas se abrirem diante dele, como se a própria vida reconhecesse que está diante de alguém pronto para receber mais. A sabedoria não promete ausência de desafios, mas garante que você estará preparado para atravessá-los. E a prosperidade não se resume ao acúmulo de bens, mas ao estado de viver com propósito, paz e equilíbrio em todas as áreas. Essa é a herança de quem aplica as chaves de Provérbios. Uma vida que não depende de sorte, mas de princípios eternos que jamais falham. Hoje, você está diante dessas portas. As chaves já estão em suas mãos. O que vai determinar o futuro não é se você as conhece, mas se terá coragem de usá-las. Obrigado por chegar até aqui e refletir comigo sobre esses princípios eternos. Se desejar continuar recebendo mensagens de sabedoria e prosperidade, inscreva-se no canal. Aqui você sempre encontrará direção para viver com mais clareza, equilíbrio e propósito.